Bom dia! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa rotina de formação espiritual. Todos os dias às 6 da manhã a gente está por aqui, assim o Eterno tem permitido dia a dia, para que a gente possa alinhar a nossa mente, o nosso coração, as nossas decisões com a palavra dele. Porque quem começa o dia com o Criador tem ele por perto o dia todo. Muitas pessoas confundem bondade com ser uma pessoa agradável. E é totalmente diferente. A Bíblia, ela vai mostrar algo muito mais profundo. Bondade não é ser simpático, bondade é fazer o que tem que ser feito. Bondade é fazer o certo. Mesmo quando isso custa, mesmo quando ninguém vê, mesmo quando seria muito fácil não fazer. A gente está falando de Gálatas, falando dos frutos do Espírito, e Gálatas 5:22, que é a base desses últimos dias, ali fala, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, benignidade, bondade. Só que a gente vai ler Miqueias 6:8. Ali está escrito, ele te declarou, ó homem, o que é bom, e o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. É um texto bem profundo. É uma declaração pesada. Bondade, no padrão bíblico, não é essa emoção que a gente sente quando doa algo para alguém. Bondade é uma decisão, é uma postura. É algo que a gente tem que ter no nosso dia a dia. É escolher fazer o certo, mesmo quando ninguém está olhando, mesmo quando você não está sendo visto. É agir com integridade, mesmo quando você poderia se beneficiar do erro. É viver alinhado com Deus, mesmo quando isso te custa algo. É aqui que está o ponto mais profundo disso. Bondade revela o caráter. Se nós percebemos os frutos que a gente já falou aqui nesses dias, tudo está alinhado ao nosso caráter. A gente está falando de desenvolver um caráter baseado na palavra. Aqui nós estamos falando dia a dia sobre maturidade espiritual, sobre inteligência emocional, sobre inteligência espiritual, sobre desenvolver aquilo que o Eterno busca em nós. Sobre cumprir e ter uma identidade baseado na palavra do Eterno. Não viver de aparência. O caráter ele mostra quem realmente você é. Quando não há pressão externa para se parecer bom, é a hora que você mostra o seu caráter. Isso aparece todos os dias no nosso cotidiano. Se você perceber, você vê algo errado, mas prefere não se envolver. Você pode ajudar alguém, mas decide ignorar. Você pode falar a verdade, mas você escolhe se omitir. Não, eu não quero me envolver nisso. Você sabe o que precisa ser feito, mas muitas vezes você evita. E aqui está o ponto. O problema não é a falta de oportunidade. Oportunidade a gente tem todos os dias. É a falta de decisão. Se você for lá em Tiago 4,17, está escrito assim: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Eu vou ler de novo. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Depois você confere aí. Todos esses versículos eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Mas isso é muito forte, essa declaração é forte. Porque mostra que não fazer o certo também é erro. Então, errar já é errado. Agora, não fazer o certo também é um erro. Cada vez que você ignora o que é certo, você enfraquece o seu caráter, você não desenvolve a sua inteligência espiritual, você não amadurece espiritualmente. Mas cada vez que você pratica o bem,
Mesmo que aquilo te custe algo, você se fortalece. A bondade molda a sua consciência, molda a sua identidade e define o tipo de pessoa que você está se tornando, não só espiritualmente, porque quando a gente se desenvolve espiritualmente ou emocionalmente, todos em nossa volta percebe e se beneficia daquilo ali. Porque quando você se torna melhor, tudo em volta se torna melhor. E aí você deve estar se perguntando, tá, eu entendi, a gente está falando hoje do fruto da bondade, mas como que eu desenvolvo isso em mim? Será que eu estou praticando? E aí você volta em Gálatas 6, versículo 9 e 10. E não nos cansemos de fazer o bem. Muitas vezes a gente começa um projeto, começa a ajudar uma pessoa, ajudar alguém, uma instituição, e talvez por algum motivo aquilo ali não te dá retorno, aquelas pessoas elas não te dão valor, vamos dizer assim, a gente vê isso dessa forma e você se cansa. Você suspende o projeto, você desiste, você para. Porque aquelas pessoas não estão dando valor. Muitas vezes essa coisa de valor, ninguém está me valorizando, dependendo da situação. Isso pode ser o seu ego. Você quer ser reconhecido, você quer ser aplaudido, você quer um pedestral para você falar e as pessoas te reconhecer. Lembra lá no início que a gente falou que a bondade é fazer a maioria das coisas sem esse reconhecimento, quando ninguém está vendo? Então tenta identificar o que você tem feito ou faz, se você busca, se a bondade que você está fazendo ou querendo fazer, por trás dela tem um ego, tem um orgulho que você, eu vou fazer isso aqui porque as pessoas vão me conhecer, e aí eu vou ganhar like, eu vou ganhar audiência, eu vou ganhar visibilidade, aplausos. Então toma muito cuidado com o uso da forma errada da palavra. Todos serão cobrados. Por isso que eu tenho muito cuidado quando eu venho trazer algo para vocês aqui. Quando eu ministro alguma coisa na aula, um devocional, um ensino, eu sempre estudo ele para mim. E na maioria das vezes, se não em todas, tudo que eu falo, trago, é aquilo que eu estou trabalhando em mim. E aí eu levo para frente. Por isso que muitas vezes o meu estilo de fala, de entrega, é de ensino. Porque é algo que eu aprendi. É algo que eu passei, é algo que eu desenvolvi, é algo que eu tive que tirar de mim ou trazer para mim. Então toma muito cuidado com isso. Gálatas 6, 9 a 10. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos oportunidade, façamos bem a todos. Percebe isso? A Bíblia não trata o bem como algo ocasional. Ela trata como uma prática constante, uma prática diária. Todo momento que você tiver oportunidade, faça o bem. Não se canse de fazer o bem. Ou seja, você vai se cansar, vai dar vontade de parar, você vai parecer que não vale a pena, mas é exatamente aí que o caráter é formado. Lembre-se que todo devocional, toda aula que eu ministro para vocês no curso de teologia tem um objetivo de desenvolver vocês. Assim como eu estou me desenvolvendo, eu quero que vocês vão se desenvolvendo também. Cada um no seu tempo, cada um desenvolvendo aquilo que ainda precisa melhorar, amadurecer, mas nós estamos formando o nosso caráter e fortalecendo a nossa identidade como servo de Elohim, servo de Deus. E exatamente aqui, essa formação ela é desenvolvida quando você pratica a palavra que você está recebendo conhecimento.
Em Efésios 2:10, Paulo diz assim: porque somos feituras dele, criados no Messias para boas obras. Ou seja, você não faz o bem só quando quer. Você foi criado para isso. Um dos objetivos da criação, um dos objetivos de nós termos o caráter de Deus, é fazer o bem ao próximo. É executar a bondade sem olhar a quem. Um dia nós vamos falar sobre a profundidade do façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Essa imagem e semelhança é o caráter, não é a fisionomia. Deus não tem fisionomia. É o caráter dele. Ele não é amor, benignidade? Ele quer que a gente também seja e execute isso ao próximo. É um dos principais mandamentos. Bondade para nós que servimos a Deus não é uma opção, é uma obrigação. É parte da nossa identidade espiritual ajudar o próximo. E você desenvolve isso quando faz o certo mesmo cansado, ajuda mesmo sem ter retorno, age mesmo sem reconhecimento. E mantém isso como uma prática diária, porque a repetição do bem forma quem você se torna. Então a reflexão de hoje é esta: você tem feito o que é certo ou apenas o que é conveniente para você? Você tem praticado ou buscado praticar o bem para ter reconhecimento ou você faz com a intenção de fazer o bem ao próximo? São perguntas que você vai responder para você. São perguntas que vai trazer para nós uma reflexão e talvez um choque de realidade, de mudança de prática no mundo espiritual. E tudo isso tem um impacto na nossa alma, na nossa vivência aqui no mundo espiritual. Quando a gente finalizar o devocional de hoje, leia Gálatas 6 completo e observe como que é a prática do bem e como que ela molda a sua vida. Quais são os benefícios de praticar o bem? Quando você doa um tempo, uma ajuda, quando você ajuda alguém de alguma forma, porque a gente quando fala assim, eu vou fazer um trabalho voluntário, vou ajudar alguém. Na maioria das vezes a gente acha que sempre tem que ser dinheiro. Não. Quando você faz um trabalho voluntariado, eu já fiz muito isso em hospital, você vai lá e ouvir as pessoas, visitar, orar pelas pessoas, levar uma palavra de ânimo. É um bem. Quando você dá um emprego ou ajuda alguém a conseguir um emprego. Quando você sabe fazer alguma coisa e ensina alguém a fazer algo para ganhar dinheiro, ganhar o pão, levar o pão para casa. Tudo isso e tantas outras formas de fazer o bem que não envolvem só dinheiro. Então leia Gálatas 6 para você aprofundar um pouco mais nesse assunto, que vale muito a pena para nós. Esse período que a gente está tendo aqui, esses dias, né, que a gente está falando sobre fruto do Espírito. Tá bom? Eterno, abençoa mais uma vez a cada um de nós. Estamos aqui para conhecer a Tua Palavra, para crescermos em conhecimento e em prática. Não deixa que o ladrão venha roubar do nosso coração e da nossa mente esse entendimento. Fixa ele em nós. Nos ajude a guardar a Tua Palavra em nosso coração para que a gente aplique ela diariamente. Ajude-nos a executar e a exercer e a entender mais profundo ainda a bondade, o amor ao próximo, a prática do amar ao próximo como a Ti mesmo. E ensina-nos, ajuda-nos a desenvolver isso. Esse é um dos maiores mandamentos que o Senhor deixou para nós.
Abençoa o nosso dia, nosso trabalho. Aqueles que vão ficar em casa, abençoa o seu dia no lar. Aqueles que vão sair para trabalhar, abençoa a sua ida, a sua volta. Aonde cada um estiver e andar, proteja-os de acidente, de sequestro, de bala perdida, do homem e da mulher sanguinário, de assaltos. Proteja, Deus. Leva e guarda cada um em paz. Esteja conosco nos orientando. Abra as nossas mentes e coração, que essa leitura e as leituras dos textos que a gente vai estar lendo e refletindo durante o dia, ela venha ficar em nossa mente, nosso coração. Ajude-nos a ter essa facilidade da memorização da Tua palavra, pois é através dela que a gente cresce, que a gente tem o discernimento daquilo que é certo ou errado e também de combater o nosso inimigo. É a Tua palavra. Ela é a espada que precisamos. Abençoe nosso dia, em nome do nosso Messias. Amém. Aqui abaixo, tá? Como sempre eu falo, tem o link aqui para quem quiser fazer a formação de teologia prática comigo, tá aqui abaixo. Aqui também no mesmo campo de descrição. Ali você vai encontrar todos os textos que a gente falou aqui. Se aprofunde, leia. Quanto mais a gente lê e estudar a Bíblia, mais a gente vai se aprofundar. Eu sei que para muitos no início assim é massivo, é cansativo, mas quanto mais você vai exercendo, vai fazendo, vai lendo, vai entendendo, o Espírito Santo ele vai te iluminar, ele vai te conduzir, ele vai te instigar, ele vai dar fome para que você busque mais, leia mais, ore mais. Só que você precisa fazer a sua parte, que é começar. Ele trabalha em cima do nosso esforço. Então, se você ficar esperando ter vontade, você não vai ter. Você não vai conseguir. E não se contente só com esse videozinho meu aqui, não. Isso aqui não é nada em relação ao tudo que tem aí nas suas mãos. Se dedique, ore, busque discernimento, sabedoria. Ele vai te ouvir. Ore antes de ler a palavra. Ele vai se revelar através dela. Ele vai te ajudar a entender. Porque o entendimento da palavra é para a gente combater o nosso inimigo. O entendimento da palavra é para combater pensamentos negativos e ruins que tentam nos desanimar. É para você ter conhecimento, para você praticar o que tem que ser praticado. É ter conhecimento para você identificar coisas que está fazendo, que te afasta de Deus, para você parar de fazer. Então é através do conhecimento. Conhecimento liberta, conhecimento transforma. E ele está todo na palavra. Não fique dependente de ninguém. A palavra, ela foi entregue a nós para que a gente não esteja dependente de ninguém. Então, aprenda a manejar, aprenda a estudar, aprenda a ter o seu tempo com Deus e a palavra. Aqui embaixo, já deixei toda a descrição de cada capítulo, de cada versículo, de cada livro que a gente leu. Pegue, releia, leia durante o dia, durante a tarde, durante a noite. Isso vai ajudar você a desenvolver cada vez mais. E não esqueça de comentar aqui embaixo seu pedido de oração, feedback de como que está sendo para você esses dias aqui. Se você tem algum depoimento, algum testemunho, coloque aqui, porque tudo isso cria uma atmosfera espiritual para quem está chegando aqui, para mim que está fazendo, para você que está vivenciando tudo isso. Então é muito importante. Os comentários aqui é onde a gente se conhece mais, onde a gente mantém mais contato, tá bom? Que o Eterno te abençoe. Amanhã às 6 da manhã a gente está de volta aqui com mais um devocional, se o Eterno permitir.